Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amiga Espírita, das nossas tardes de luz. Hoje nós vamos ler mais uma poesia do livro que estamos trabalhando, Estrelas no Chão. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, né, nós já estamos na poesia de número 28, olha só, e vamos dando boas-vindas aqui. Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda, cientista espírita. Boa tarde, Babi, ser espírita. Boa tarde, mames. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vou dar só uns minutinhos aqui, mas daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? Hoje a poesia se chama Porta de Médium. Olha só. Deixa eu ir escrevendo aqui. Ah, tá bom, Babi. Tá almoçando aqui e vendo a minha live? Bom almoço para você, viu? A gente já almoçou aqui em casa. Vai ouvindo aí que o textinho é longo e a gente vai refletindo no meio do caminho. Mas ele é bem interessante. Aí, todo mundo comendo. Eu já comi, eu como antes. E vamos seguindo. Boa tarde, Zalima, seja bem-vinda. Ai, ai. Aqui até que hoje tava um pouquinho, achei que ia estar frio, mas até que tá saindo um solzinho. Então dá uma animada, não sei como é que tá aí, né, no Rio, Recife, se tá calor, se não tá. Aqui eu tô de manga comprida, né? Sempre tô com alguma manga comprida, é difícil, raramente estou de vestido, né? Deixa eu começando já, então. Vamos para a porta de médium. Aloísio, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos começar agora, então, nossa reflexão. Ah, tá com friozinho com chuva? É, aqui tava ontem assim, friozinho com chuva. Acho que a chuva foi para aí, então. Que hoje já não tá chovendo, tá aquele tempo nublado, né? Tá com a nuvem meio cinzinha, mas até que não tá tão ruim, não. Né? Recife tá é quente, tô derretendo aqui. Mas aí não faz frio, né? Friozinho aqui em Santiago. Santiago, Rio Grande do Sul. Onde é mais ou menos, Isalima? É perto de Porto Alegre ou um pouco mais distante? Realmente eu não sei. Conheço um pouquinho só do Rio Grande do Sul. Só cidades mais turísticas, assim, né? Gramado e tudo mais. Mas friozinho mesmo, né? No Rio Grande do Sul em novembro é coisa rara. E aqui acho que tá por volta dos 20 graus. 20 e pouquinhos, assim. Tá aquele calor. Ah, perto de Santa Maria, tá? Mais para oeste, então, né? Entendi. Não, ok, é friozinho mesmo, né? Mas todo mundo, a pessoa se acostuma. É longe, né? Sim, sim, é longe de Porto Alegre. É um pouquinho, já ouvi falar, não conheço Santa Maria também, só Porto Alegre. Mas vamos lá, gente, eu vou começando aqui, a gente vai discutir, tá bom? Araraquara deve estar calor, que o Luiz entrou, né? Lá tá sempre quente, então a gente nem pergunta. Tá sempre uns 30 e poucos graus lá, sempre com o ventilador ligado. Aqui tá um pouco mais difícil. Mas vamos lá, vamos para o nosso texto aqui. Porta de médium. Sabemos, além da morte, que o plano de amor e luz vive hoje aberto aos homens para a união com Jesus. Até eu, que pouco entendo de paz, amor e serviço, já sou cabra lecionado, consciente quanto a isso. Fui prestar cooperação no socorro à nossa gente, trabalhando junto à porta, de pobre médium doente, a fim de lembrar o Cristo a quem me surgisse à frente. Boa tarde, príncipe Winchell. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ju. Seja bem-vinda. Começamos agora, tá? A porta de médium. Então, aqui nessa primeira parte, né, o poeta fala, né, que a gente sabe que hoje, né, o plano de amor e luz
de união com Jesus é o que nos é oferecido, né, para os homens. E a gente, né, tem essa consciência que a gente precisa ter paz, ter amor e servir, né? Sempre atitudes visando paz, amor, o bem e servir. E aí ele comenta, né, que ele vai prestar então cooperação no socorro às pessoas. Ele vai na porta de um médium doente, um pobre médium doente, a fim de lembrar o Cristo a quem me surgisse à frente. Então ele foi prestar um trabalho voluntário lá, né, para auxiliar esse médium. Vi muitos grupos chegando, tanto em carros quanto a pé. Então anotei o assunto, grave e difícil como é. Ninguém buscava Jesus, nem queria a luz da fé. Eu falava em vida nova, tentando a telepatia, exaltando o amor de Deus, de Jesus e de Maria. Na porta, gente e mais gente. No entanto, ninguém me ouvia. Então, né, ele estava lá, ele foi prestar esse serviço voluntário, né? E quantos de nós, né, pega essa coragem e começa a trabalhar num trabalho voluntário, esperando, né, de repente uma retribuição ou um agradecimento, ou as pessoas entendendo o que você está falando, né? E ele logo percebeu, né, que lá ninguém estava buscando essa palavra, ninguém estava buscando ter essa fé, né? Ele discursava, falava as coisas, mas ele sentia que ele não era ouvido, né? Aí vamos continuar. Parecia um pandemônio, o povo desesperado. Ninguém pensava no médium que se mantinha acamado. Cada pessoa na porta era um problema de lado. Agora vinha uma dama, chorando o homem fugido. Logo após vinha uma esposa, queixando-se do marido. Em seguida, o esposo veio a declarar-se ofendido. O homem chegou às pressas, exigindo uma sessão, para livrar-se da sogra que o punha na contramão. A mulher era só dele, com razão ou sem razão. Um rapaz apareceu, falando em ódio e vingança. Queria agir contra o pai, com medidas sem tardança, destacando indignado os seus direitos de herança. Então, né, olha só, né, gente, as pessoas, né, nessas situações de aflições, né, de desespero, vinham buscar esse médium doente, e esse homem aí trabalhando para o médium, vinham todas essas questões, né, porque muitas vezes se romantiza, né, o trabalho voluntário, e você está lá para ajudar, e a gente tem que ter, que somente quem trabalha assim com isso sabe como as coisas são, e que são nas pequenas coisas, né? A gente vê de tudo, a gente vê casos como esse, vê pessoas que não estão no nível de entendimento para ouvir a palavra, para entender, né, qual é a missão mesmo por trás disso. E isso é muito comum, né? E ele, pelo jeito, esse trabalhador, ele parecia, né, um pouco assustado com tudo isso. Ele não esperava que o pessoal fosse dessa maneira, né? Estivesse tão cada um nos seus problemas e sem ouvir uma palavra, sem querer, né, internalizar essa palavra que ele estava ali pronto para falar. Aí continuamos aqui o finzinho. Sem a presença do médium, que se via adoentado, fez-se logo um bafafá, com duro palavreado. E o sururu só se foi ante o boné de um soldado. Quando o dia terminou, mergulhei na indagação. Estamos certos de unir Jesus e o povo brigão? Só sei que importa de médium, servir não quero mais não. Esse poema foi de Leandro Gomes de Barros, tá? Boa tarde, Gé Rocha, bem-vinda. E aí, né, esse trabalhador aqui, ele veio e ele na porta, o médium não conseguindo atender a todos, logo as pessoas começaram a reclamar, né, e fazer aquele tumulto na porta da casa do médium. E até teve que vir polícia, né, para espalhar um pouco essa questão aí
essa bagunça aí que se fez na porta da pessoa. E aí, no final das contas, essa pessoa da poesia, ele ficou perguntando se tá certo a gente unir Jesus e esse povo brigão. O que vocês acham, gente? Vocês acham que vale a pena? Vale a pena, às vezes, vir trazer a palavra para quem não está disposto a ouvir? Que ação, né, que a gente tem que fazer quando a gente vê uma situação dessa? Porque esse cara aqui, ele desistiu, ele já terminou. Só sei que importa de médium, servir não quero mais não. E aí, né, a gente fica muito pensando na expectativa que a gente tem em relação a qualquer trabalho que a gente faça. Então você vem fazer um trabalho voluntário, você não está lá para fazer um favor. Nossa, que bom, todo mundo vai me receber. Meu Deus, muito obrigada por estar aqui doando o seu tempo. Muito obrigada por vir aqui me servir uma sopa. Nossa, que palavra que você deu. As pessoas, às vezes, elas buscam, né, esse reconhecimento e muitas vezes não é assim. O trabalho, servir, né, principalmente em pessoas, como nesse caso, que estão procurando uma palavra de carinho, estão procurando um consolo, ou mesmo alguém para, né, para reclamar ou pedir alguma coisa, mesmo que não seja possível, muitas vezes elas não estão dispostas a ficar ouvindo sermão. E elas não vão ouvir também, não vão entender. Então, até muitas casas espíritas, né, fazem esse trabalho de acolhimento fraterno. E o que geralmente é feito? O acolhimento fraterno, ele é muito mais ouvir o que a pessoa tem a falar, né, um bom acolhimento, ouvir o que a pessoa tem para falar, entender e ver o que é possível falar ou não. É muito difícil você já pedir para a pessoa, né, passando por um problema desses, e às vezes um problema grave, orientar ela a ler alguns livros ou ir estudar, e às vezes não é o momento, às vezes o momento é só de ouvir mesmo, né? É só estar ali disponível, é um trabalho simples, né? Que a gente às vezes engrandece, a gente quer ter esse reconhecimento por fazer, né? Porque a gente gera muita expectativa em cima das coisas que a gente faz. E aqui ninguém vai ter uma ação assim que, nossa, vai mudar o mundo, todo mundo vai te seguir e vai falar, meu Deus, que ideia boa que você deu. A gente não tá aqui para isso, né? A Babi falando, nós precisamos fazer a nossa parte, tentar ajudar alguém, mas só quem vai receber de coração essa ajuda é outra questão. Sim, a gente tem que ajudar, né? O que faz o nosso coração pediu para ajudar, pediu para fazer uma ação, pediu para ir trabalhar na porta da pessoa. Sim, vamos lá fazer. Agora, a gente não tem que criar essa expectativa, porque muitas vezes o que acontece, né? Esse cara provavelmente não foi a primeira vez que ele pensou em trabalhar, fazer um trabalho voluntário desse. E aí vem o primeiro dilema, né? Quando a pessoa tem a ideia de vir trabalhar, de servir, de trabalhar numa casa voluntária, fazer alguma coisa disso. Vem a questão, ai, será que que as pessoas vão falar? Será que eu tenho que seguir certo? Oi, meu filho interrompeu aqui, só um minutinho. Ele quer olhar. Ai, dá boa tarde, Murilo. Boa tarde. A mamãe tá falando aqui, tá bom? Vai lá. Boa tarde, Ingrid, seja bem-vinda. Pequena participação especial aqui. e, e aí a gente fica, né, quando vai ajudar, ai, o que as pessoas vão achar? Será que meu trabalho vai ser suficiente? Será que eu tô fazendo tudo o que precisa, né? Será que as pessoas vão me ouvir, eu vou ser útil, né? E aí, às vezes a pessoa fica com receio e não vai. E, gente, tem trabalho, igual no centro que eu trabalho lá, tem gente que fica lá, gente cortando pão para passar manteiga, para servir para o pessoal fazer café da manhã. Tem gente que fica lá na frente, tem gente já que vai falar uma palavra de carinho. Então, toda pessoa tem uma função nessa tarefa. Tem gente que fica na porta. Então, todo trabalho é útil, né? E aí, vale a pena? Vale a pena unir Jesus com qualquer pessoa? Claro que vale. Lógico que vale. Sim, vale. E o seu trabalho pode fazer a diferença, mesmo você lá cortando um pãozinho, colocando ordem numa fila, ajudando com pequenas coisas.
mas fazendo na direção do bem, tudo é válido, né? A gente não tem que se desanimar e nem se preocupar com o que os outros vão pensar. Cada um no seu tempo. Se tem vontade de fazer, tem uma oportunidade, vá fazer. Muitas vezes, igual já falei algumas vezes aqui, você vai fazer um serviço ou com moradores de rua e tudo mais, às vezes você está lá mais para escutar. Escuta, deixa a pessoa ouvir. A gente que trabalha com crianças, né? Que é o nosso trabalho é com crianças de comunidade. E aí, o que acontece? A gente dá carinho, dá atenção, vai fazer para eles fazerem um desenho, às vezes algum tema do mês. Não é nada demais, porque a gente não pode ficar doutrinando, né? Ensinando assim essas coisas, tem que ser algo mais geral. Mas aí a gente tem que dar esse carinho, olhar um desenho, fazer um elogio, incentivar a fazer uma atividade. Isso também é um carinho. E aí os pais veem, né, que a gente tá tratando bem os filhos dele, e muitos pais se importam, né, como esses filhos estão sendo tratados e são gratos da maneira deles. Porque a gratidão, às vezes, de uma pessoa necessitada não é a mesma coisa que a gente fica esperando dos outros, né? Então vamos fazer a nossa parte, né? Aloísio, acolhimento espiritual na casa espírita é fundamental. Sim, é muito importante. A pessoa que está na porta, né? Tem a porta do médium aqui, né? Que poderia ser alguém na porta da casa espírita, é a mesma coisa, gente. E se você ficar ali do lado de fora e, meu Deus, a pessoa tá assim, nossa, ela tá com uma cara estranha, ela tá de um jeito, nossa, como ela tá irritada. Olha o julgamento na porta, olha, qual que é o seu trabalho? É ficar olhando isso? Não é, né? Você tá ali para ajudar. Tem que ficar julgando, cada um tem seus problemas, sua história, sua vida, né? Toda ajuda é bem-vinda, né, mames? Ó, o Luiz já tá querendo recrutar o Murilo já. Faça uma live com seu filho qualquer dia. Eu vou fazer. Eu vou fazer sim. Eu tava pensando nisso um dia desses, que ele tem aqueles livrinhos, né, do Evangelho, da Turma da Mônica. Gente, é tão legal. As histórias são tão legais. A gente faz do Evangelho no lar com ele. Né? Em vez de ler um livro de mensagem, a gente lê um dos livros do Evangelho da Turma da Mônica. Né? Ele faz esse, aí a gente faz depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí ele participa, ele fala, ele entende. Então depois eu vou perguntar para ele se ele quer participar. Eu acho que sim, que ele gosta também de falar. Vamos ver. E aí, né, gente, a gente pensa nesse bem, nessa caridade, sem receber algo em troca, sem essa retribuição. E aí, quando a gente pega aqui, né, capítulo 12, perfeição moral do Livro dos Espíritos, né? Pergunta 894. As virtudes e os vícios. Há pessoas que fazem um bem por um gesto espontâneo, sem que tenham a vencer algum sentimento contrário. Têm elas igual mérito que as que têm que lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Aí os espíritos explicam, então, né? As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado, já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Deve-se honrá-las, como velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Então, gente, são essas pessoas que elas fazem o bem pelo bem, elas espalham, elas vão ajudar, não ficam pensando do que os outros vão falar, né? Entende que cada um tem seu momento, se falarem alguma coisa também não tem problema, não vai afetar, né? Porque para elas é um hábito, é uma coisa comum, como um trabalho qualquer, né? Como não tem um esforço, não tem uma luta interna quanto a isso, né? Elas não vão reparar nos outros porque sabe quem tá ali é necessitado. Quem tá ali precisa de ajuda, né? E aí, né? Ele continua na segunda parte, os espíritos, né? Como estáis ainda longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas, sabei bem, nos mundos mais avançados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, lá é uma regra. Ali o sentimento do bem é espontâneo em todos,
porque não são habitados senão por bons espíritos, e uma só má intenção ali seria uma exceção monstruosa. Eis porque os homens lá são felizes, e o será assim sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então a gente muitas vezes fica um pouco acuado, né, de fazer o bem, porque parece que, ai, tem tanto mal por aí, né? Tanta gente fazendo mal, é tanta maldade nesse mundo. Ninguém vai entender, né? As pessoas vão fazer mau uso, vão se aproveitar de alguma coisa que eu vou doar ou de uma ajuda. A gente sempre fica, né, receoso em fazer o bem, né? E aí surgem essas oportunidades de fazer e as pessoas não fazem por medo, falar, ah, mas sabe, ninguém faz, parece que ninguém tá a fim de ajudar, né? E realmente, hoje o planeta, ele é um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina ainda sobre o bem, mas nós estamos nessa transição. E quando virar um planeta de regeneração e a sociedade toda estiver transformada, regenerada também, o bem vai predominar sobre o mal. Vai haver o mal, mas vão ter mais coisas boas, não vão ter tantas coisas que chocam, porque a sociedade toda vai estar transformada. Vai ter um outro, claro, porque ainda vai ter o mal, né? Não é uma evolução, assim, a evolução não dá saltos, ela é aos poucos. Vai ainda ter o mal, mas as pessoas vão ter uma outra postura, porque vai ter essa corrente de amor, de união, de fraternidade, sem divisão, de religião, de pensamentos, de cultura, de respeito a outros povos, grupos. Então, essa sociedade, ela vai vir já transformada, assim como a gente vê também hoje as atitudes das crianças que vêm já são muito diferentes de alguns adultos daqui. A gente vê uma diferença entre pensamentos e coisas que já são dentro delas. Por quê? Porque já tem esse bem sem nenhum esforço, sem fazer uma grande coisa, porque já é um hábito pensar assim, né? Igual quando a gente aprende uma lição. A gente treina na escola, faz os exercícios até uma hora que a gente gravou. E quando a gente grava, a gente passa daqui para frente, a gente começa a espalhar e nunca mais a gente vai esquecer, igual bicicleta, né? Quando começa a andar, você tem a dificuldade, tem o esforço e tudo mais, mas assim que você aprender, você não vai voltar mais para trás, você não vai desaprender, você não vai mais esquecer. E aí, gente, é só daqui para frente. Então, assim, a sociedade ela está em evolução aos poucos e o planeta ter o bem predominando o mal também é uma evolução dessa sociedade que nós temos que ter paciência, né? Já faz algum tempinho aí que a gente está nesse processo e as coisas vão acontecer para que tudo progrida. Deixa eu ver os comentários aqui. Ai, Deus, fechei. Aí. Renata, boa tarde. Aloísio, hoje 5h30. O Anderson do Gurizada Espírita vai estar lá, cantando, né? Cantando. A gente gosta dele cantando. Vitor, boa tarde. É o nosso perfil, já vou divulgar aqui para quem não estiver seguindo, viu, mames? Você que não tá, já segue lá. Encontro Ponto Espírita, que é um perfil com. São cinco amigos aqui, muito queridos. E a gente vai fazer algumas lives a partir de dezembro. E a mames acho que não está. A Luísa continua aqui, né, sobre o planeta, o mundo de regeneração. Ainda haverão as provas, mas sem as expiações dolorosas de pretéritos escabrosos. Sim, porque tudo vai estar resolvido, né? As pessoas não vão ter mais esses débitos tão grandes, né? Quem estiver aqui não vai ter isso. E aí a gente pensa, né, que ações que a gente pode tomar. E não vamos ter medo. Não vamos ter medo de ter uma ação, não vamos ter medo de fazer o bem. Sabe, às vezes você pensa, vou fazer tal coisa, né? Até eu mesmo. Ontem eu pensei, teve uma amiga lá da casa que eu frequento, né? Que eles estavam, já faz um tempo, com doações para essas cestas básicas para as famílias de Natal. E aí uma amiga colocou no story dela, lá do Facebook, colocou, olha, né, nós trabalhamos há tanto tempo nessa casa, estamos precisando de doação, quem puder ajudar, blá, blá, blá. Aí eu olhei, sabe, me inspirou.
Eu falei, eu já fiz isso alguns outros anos, por que eu não faço de novo? Nesse momento tão difícil que a gente está passando, às vezes você junta, né? Não precisa ser muita gente, não precisa ser uma ação muito grande. 2, 3 pessoas que seja, e aí você compra uns alimentos, alguma coisa que a casa, o lugar está precisando. E aí eu tive essa ideia de continuar, de também, né, fazer essa corrente de amor e tentar também angariar mais gente ainda para ajudar. Então, às vezes as coisas estão no nosso alcance, é só a gente olhar direitinho e prestar atenção que quem sabe não tem uma oportunidade aí de fazer o bem, né? Ainda mais hoje em dia, na situação que todo mundo está passando. E claro, sempre está disponível, né, para ouvir, para entender as outras pessoas, a gente se chocar cada vez menos com a reação das pessoas e muitas vezes aos valores, né, muito mais voltado para a parte material ou ainda não entendendo a sociedade, esse tipo de indignação, né, que acontece. E a gente tem que entender o momento de cada um, né, e fazer a nossa parte, nunca deixar de fazer o bem porque os outros não fazem. Só depende da gente, né? Fazer o bem a partir de agora. E mesmo que seja pouquinho, faça um pouquinho. Faça um pouquinho. Não adianta, não precisa ser grandes coisas, não. E estar ali, quando a gente está ali no trabalho, estar de coração aberto, estar ali ajudando. Né? Somos formiguinhas, temos trabalho de formiguinha, não são grandes coisas. Aqui a gente não tem o nosso papel aqui, tem a nossa postura, as pessoas conhecem a gente, né? E quem quiser ajudar, vai apoiar. Então é isso, gente, é não ter medo. Não tenha medo de fazer o bem. Sempre há oportunidades, sempre tem uma maneira de fazer melhor e ajudar o próximo, né? Que ajuda tanto a gente mesmo, né? Como que bem que faz. Quem faz trabalho voluntário sabe disso, que quando a gente trabalha, o retorno vem pra gente, o pagamento, né? A sensação de dever cumprido é cansativo, mas esse bem que faz dentro do nosso coração não tem pagamento, não tem salário que pague. É muito bom mesmo, eu recomendo. Para quem nunca fez, eu recomendo sempre. Tá bom, gente? Vamos finalizando então por aqui. Vou agradecendo então mais uma vez a presença de vocês. Obrigada pela companhia, pelas reflexões. E vamos seguindo então. Amanhã a gente faz 4:30 da tarde, amanhã e domingo. E conto com a presença de vocês também aqui, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus e um ótimo final de dia para vocês. Tchau, tchau!